Olá, previdenciarista, tudo bem? Meu nome é Jéssica. Eu ajudo advogados a iniciar na prática previdenciária e te ensino como encontrar o melhor benefício para o seu cliente. Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Um dos benefícios mais importantes e mais relevantes, na verdade, dentro da prática previdenciária. Tá pronto? Bom, gente, como você já deve saber, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta com a reforma da Previdência em 2019. Porém, por alguns anos, na verdade, alguns clientes ainda vão te procurar porque eles já possuem direito adquirido a esse benefício. Ou então porque se enquadram em alguma regra de transição deste benefício. Então é por isso que é muito importante saber tudo sobre os valores, os períodos que podem ser computados, tempo fixo, enfim, tudo que você precisa saber para requerer esse benefício para o seu cliente, certo? Isso porque, gente, eu acredito que vocês têm que começar do zero, literalmente. Porque não adianta eu vir aqui te falar sobre as regras de transição da reforma da Previdência se você não conhece as regras anteriores. Até porque as regras de transição, no geral, elas são uma mescla das regras anteriores com as regras novas. Inclusive, esse já é um dos motivos para você ficar aqui comigo até o final desse vídeo. Afinal, você precisa entender os conceitos basilares da aposentadoria por tempo de contribuição, que, como eu disse, já foi extinta, para que você possa, no futuro, entender também as regras de transição e as novas regras da Previdência. Além disso, depois desse vídeo, você nunca mais vai ficar em dúvida sobre o cálculo do tempo de contribuição, saber se o seu cliente tem ou não direito àquele período, ao cômputo daquele período, né? Você vai eliminar, ou pelo menos reduzir bastante, a possibilidade de cometer aqueles erros de principiantes mesmo, sabe? Aquela que você não cometeu porque foi desleixo ou nada, é só porque você era iniciante e aí cometeu um erro básico. Então, assistindo esse vídeo, estudando sobre esse assunto, se aprofundando, você vai com certeza eliminar a chance desses erros. Isso é muito importante, gente, porque por mais que nós sejamos seres humanos, quando a gente erra, como eu sempre digo, a Previdência trata de vidas. Então, quando você erra num benefício, você está errando para a vida de um cliente inteiro, para o resto da vida dele. E na maioria das vezes não tem mais volta. Então, eliminar esses erros é muito importante para a sua carreira, para a construção da sua carreira, porque se você é um advogado que comete muitos erros, naturalmente as pessoas não vão te conhecer pela qualidade do seu serviço. Então, eliminar esses erros é realmente muito importante para a construção da sua carreira. Antes da gente começar, me diz, o que te fez pensar em ingressar no direito previdenciário? Em que momento que você decidiu vou seguir a carreira de direito previdenciário? Eu vou me especializar nisso, eu vou ser uma autoridade nesse assunto. Enfim, eu vou me especializar em direito previdenciário. Quando eu comecei, na verdade, eu conseguia contar nos dedos a quantidade de concorrentes que nós tínhamos aqui no nosso estado. E nos dedos de uma mão só, provavelmente. A questão é que, na época, o direito previdenciário não era muito bem difundido. As pessoas tinham uma falsa ideia de que ele não era rentável, porque, na verdade, a maioria dos beneficiários, dos clientes que chegavam até no escritório de direito previdenciário recebiam um salário mínimo, alguns nem isso, estavam indo lá para conseguir receber um salário mínimo. Então, teoricamente, não teriam condições de pagar um advogado. E quando pagavam pouco, enfim. Isso vem se transformando ao longo do tempo. E a partir do início das discussões sobre a reforma da Previdência, o assunto ficou muito em alta. O que isso significa? Significa que você tem uma penca de concorrentes por aí. Mas e se você pudesse sair na frente? Se você pudesse começar essa corrida já uns 10 metros na frente? A ideia é essa. Aqui nos meus vídeos, especialmente agora no início, nós não vamos tratar de temas tão profundos e tão complexos nesse momento. Eu quero que você já saiba o básico, mas não um básico superficial. O básico em relação àquilo que você vai utilizar. Eu preciso que você saiba o que realmente aparece aí no seu escritório. Não adianta, por exemplo, eu vir aqui e te explicar a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, sendo que você vai pegar pouquíssimos casos desse tipo no seu escritório. Jéssica, mas nós não vamos aprender isso? Claro que vamos, mas não agora. Então a ideia é essa, que você realmente comece, aprenda aquilo que mais vai aparecer no seu escritório. E o que mais vai aparecer no seu escritório? Aposentadoria por tempo de contribuição, seguido de aposentadoria por idade,
seguido de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, enfim, benefícios por incapacidade em si. E para isso, eu já fiz todo o trabalho por você. Li a lei seca, doutrinas, fiz cursos, diversos cursos sobre o assunto, tenho me atualizado quanto a isso nos últimos 7 anos, sem parar, literalmente. E me proponho aqui a trazer exatamente aquilo que você precisa para utilizar no seu dia a dia, para ter segurança na sua atuação. Eu me lembro que na época que a gente treinava os estagiários, né, e os advogados novos que iniciavam lá no escritório, todas as vezes era do mesmo jeito. O advogado ou o estagiário, né, chegava, iniciante, todo animado para começar, achando que eu já ia entregar uma petição, às vezes para ele, ou que eu ia mandar ele para rua para fazer alguma coisa. E aí, com todos, a regra era a mesma. Alguns até vão me assistir, vão reconhecer. Eu sentava com eles com uma folha de papel A4 normalmente e começava a rabiscar os benefícios programáveis seguidos dos benefícios por incapacidade. E sempre que eu fazia isso, em geral, o primeiro benefício que eu listava, né, nesse papel era o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Na época eu não fazia isso por lógica, era instinto, não era uma coisa programada fazer isso, sabe? Mas depois de olhar para trás e analisar isso de uma forma crítica, eu percebi que eu fazia isso porque o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ele englobava grande parte dos assuntos que eram tratados nos outros benefícios. O que isso significa? Que se você conseguir compreender a maioria das coisas que eu vou dizer aqui nesse vídeo, elas vão ser utilizadas para outros benefícios. Ou seja, você já tem meio caminho andado. Já entendeu a parte mais complexa, a parte mais cheia de mimizinhos e pronto. Então era por isso que eu começava lá com os estagiários e também foi esse o motivo que eu escolhi esse vídeo para iniciar o nosso assunto, né? Para introduzir aqui os nossos vídeos de conteúdo em relação ao direito previdenciário em si. Mesmo que você nunca tenha trabalhado na área, certamente você já ouviu falar assim: doutor, faz aí a conta do meu tempo de serviço. Ou então, o meu vizinho, ele se aposentou por tempo de serviço. Certamente você já ouviu esse termo, tempo de serviço. Então, antes da gente começar, para que você não cometa aqueles errinhos básicos que eu te prometi lá no início do vídeo, nós vamos diferenciar tempo de contribuição e tempo de serviço. Bom, gente, tecnicamente, o termo tempo de serviço, ele terminou com a emenda 20 de 98, quando a aposentadoria por tempo de serviço passou a ser chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Para você entender mais ou menos o que aconteceu com a invalidez e com o auxílio-doença agora, quando com a emenda constitucional passaram a ser chamados de benefício por incapacidade permanente ou temporária. Porém, essa ideia dentre os segurados, ela não acabou. Para eles, continua sendo aposentadoria por tempo de serviço. Então, antes de mais nada, você não precisa corrigir o seu cliente. O que você precisa? Não escrever tempo de serviço na sua petição. A não ser, é claro, que você realmente esteja requerendo uma aposentadoria por tempo de serviço, ou seja, conforme as regras dessa aposentadoria antes da emenda 20 de 98, o que eu acho pouco provável, porque já tem bastante tempo, é difícil que vá ter alguém ainda relacionado a essa regra que não se aposentou. Talvez você esteja achando graça. Jéssica, como assim alguém coloca tempo de serviço na petição? Coloca. Gente, e eu já vi 3, 4 vezes, em situações diferentes, em peças diferentes, o advogado escrevendo, requerendo uma aposentadoria por tempo de serviço, quando, na verdade, ele precisava pedir aposentadoria por tempo de contribuição. Então, gente, assim, isso demonstra falta de habilidade técnica, e isso é muito sério, por mais que seja engraçado, é sério. Quando o juiz pega uma petição em que ele sabe que devia estar escrito aposentadoria por tempo de contribuição, e o advogado escreveu tempo de serviço, isso não é legal, tá? Então, primeira coisa é saber diferenciar. Então, se você não tá pedindo tempo de serviço, escreve lá tempo de contribuição. Pelo amor de Deus, tá bom? Beleza, vamos lá. Primeiro ponto. Quem são os beneficiários que têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Em regra, gente, todo mundo, salvo 2 exceções. Porque, como vocês sabem, se no direito se não tiver exceção ou se não tiver uma jurisprudência diferente daquilo que a doutrina está falando, que a lei está falando, não é direito. Então, claro, temos exceções aqui sim. Quais são elas, Jéssica? O segurado especial, que eu já vou falar para você o que é, e os contribuintes individuais e facultativos que fazem um recolhimento diferenciado, que eu também já vou explicar para você o que é. Bom, vamos começar pelo segurado especial. Primeira coisa, segurado especial não é aquele que tem atividade especial. São coisas diferentes, em nome de Jesus.
Por favor, você não confunda isso. Segurado especial são quem? O pequeno produtor rural, o indígena, o pescador artesanal. Mas você não precisa se preocupar em entender o que é segurado especial agora, a fundo. Porque, gente, isso é tão complexo, assim, é um assunto tão bacana de ser estudado, tão legal, que eu acho que vale a pena trazer um vídeo somente sobre segurados especiais, onde eu vou explicar quais são os requisitos para que o indígena seja considerado segurado especial, para que um produtor rural seja considerado segurado especial, o que você precisa saber basicamente agora? Que os pequenos produtores rurais, ou seja, não pode ser aqueles grandes produtores que têm maquinários, que têm empregados, né? São os pequenos produtores rurais, os indígenas e os pescadores artesanais. Essas pessoas, em tese, elas não têm o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, somente aos benefícios de aposentadoria por idade ou invalidez, enfim, outros benefícios. Tempo de contribuição, não. Jéssica, mas por que essa diferenciação? Na verdade, o segurado especial ele nunca teve. Desde 1976, quando foi criado o termo segurado especial, ele nunca teve direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Em julho de 91, a lei foi alterada, ou seja, se a pessoa hoje está fazendo lá as suas contribuições como segurado especial, tudo bonitinho, está enquadrado como segurado especial, ele não vai ter direito, salvo o período antes de 1991. Então, até a competência, outubro de 91, ele vai ter direito, para que esse tempo conte para o tempo dele de aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo sem ter havido a contribuição, a respectiva contribuição. No entanto, precisa ter a carência. Então, se a pessoa só foi produtor rural a vida inteira, então não, ela não vai ter o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tudo bem? E quais são os outros? A outra exceção são os contribuintes individuais ou facultativos que fazem um recolhimento diferenciado. Que recolhimento é esse? Bom, a nossa alíquota geral é de 20% sobre o salário de contribuição. Porém, nós temos o recolhimento chamado recolhimento simplificado aberto, que é o de 11% sobre o salário mínimo. Quem faz a opção por contribuir em cima de 11% do salário mínimo não vai ter direito que esse tempo conte como tempo de contribuição. Então, eu contribuí aqui por um ano com 11% em cima do salário mínimo. Tenho direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Esse um ano vai contar para essa aposentadoria? Não. Não vai ser computado para essa aposentadoria, ok? Ele vai ser computado apenas para a idade, invalidez, enfim, outros benefícios da Previdência. Quem pode fazer esse recolhimento de 11%? Todo mundo, quem quiser. Então, é uma opção de segurado, é por isso que ele é chamado de recolhimento simplificado aberto. Porém, tem o recolhimento simplificado restrito, onde o contribuinte recolhe apenas 5% do salário mínimo. Quem são essas pessoas? O MEI, que você já conhece, também não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, e o facultativo baixa renda, ou seja, donas de casa ou pessoas que não trabalham, né? Não precisa ser necessariamente dona de casa, né? Mas que pessoas que não trabalham fora, mas que vivem do trabalho doméstico, que fazem apenas o trabalho doméstico, que pertencem a uma família que está registrada no CAD único, e esse CAD único não pode ter sido registrado com salário superior a 2 salários mínimos. Então, é restrito. Perceba que o nome ele já te diz isso. Tem várias regras para serem seguidas para que a pessoa possa fazer o recolhimento de 5% do salário mínimo, certo? E quem faz esse recolhimento não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, apenas aposentadoria por idade e outros benefícios, né? Auxílio-doença, enfim, os outros que eu já mencionei antes, ok? Então, gente, todo mundo tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, menos segurado especial, menos contribuintes individuais facultativos que fazem recolhimento em cima da alíquota de 11% ou de 5% sobre o salário mínimo, ok? Ponto 2. Quais são os requisitos para o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição? E essa é a parte mais simples de todo o vídeo. 35 anos se você for homem ou seu cliente, né? 30 anos se for mulher. Esse tempo, gente, no entanto, é o complexo da história. Como fazer a composição desses 30 anos ou desses 35 anos de contribuição? O que precisa estar dentro desse período?
Por quê, gente? No geral, se a pessoa tem os 35 anos de carteira limpinho ali, ele não vai te procurar. Dificilmente vai chegar no seu escritório alguém que tenha lá, é só entrar e fazer o requerimento. Porque se a pessoa tem isso, ela não precisa de um advogado, certo? Então, os casos que eu vou trazer aqui são os casos que realmente aparecem. Por quê? Porque eles demandam uma ação judicial ou uma instrução probatória mais detalhada para que sejam realmente computados dentro do INSS ou até mesmo na justiça. Porque o segurado não consegue fazer sozinho. Aquilo que ele consegue fazer sozinho dificilmente vai aparecer no seu escritório. Aparece? Aparece. Tem gente que prefere procurar um advogado, é mais seguro e é o que deveria ser feito, para que ele tenha garantido que vai receber realmente o melhor benefício ao que ele tem direito. Porém, isso é a exceção da regra, tá? Então, nós vamos tratar aqui como realizar a composição desse tempo de contribuição. Primeira coisa que tem que vir dentro desse período de contribuição: carência. Carência, gente, é diferente de tempo de contribuição. E aqui, antes de mais nada, eu vou lembrar a vocês que nós estamos tratando das regras anteriores à reforma da Previdência, porque esse assunto mudou com a reforma, tá? A carência, gente, ela é computada em meses, ou seja, se eu tenho 2 meses e 1 dia de contribuição, eu tenho 61 dias de tempo de contribuição. No entanto, eu tenho 3 meses de carência. Esse 1 dia do terceiro mês, ele tá me dando 1 mês a mais de carência, porque a carência ela é computada em meses. E quantos meses eu preciso ter de carência dentro do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição? 180 meses. Obrigatoriamente, independente se eu vou ter tempo especial para computar, a primeira coisa que você vai fazer quando for avaliar a possibilidade de requerer o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição é ver se o cliente tem a carência. Os períodos de auxílio-doença, desde que eles estejam intercalados entre contribuições, eles contam para fins de contribuição, inclusive para carência, tá? Então, observa isso também. Quando você for fazer o cômputo do tempo de contribuição do seu cliente, você verifica se ele cumpriu primeiramente a carência. Se ele não cumpriu, você verifica se tem dentro desse período, né, que ele tem, se tem algum período de auxílio-doença que talvez não foi computado pelo INSS. Normalmente na conta do INSS nunca vem. Nunca confie na conta do INSS. Ela sempre vai estar errada. Considere isso e você vai viver feliz. O que é a carência? A carência nada mais é do que aquele tempo obrigatório que o segurado precisa verter em contribuições para o INSS, tá? E o restante a gente vai complementar. Jéssica, mas o restante não tem que ter contribuição? Tem que ter contribuição. Mas essa contribuição, às vezes, ela vai ser substituída. Por exemplo, os 40% em relação ao tempo especial, que são acrescidos, né? Se for homem, no caso. Esse período, em tese, a lei de custeio diz que a empresa reconheceu que ele exercia atividade especial, insalubre ou perigosa, e ela já fez uma contribuição maior por conta disso. Então é por isso que a gente não vê essa contribuição. Isso é chamado de tempo ficto. Teoricamente, o segurado não contribuiu, mas a empresa pagou a mais lá na alíquota dela. E o que não entra dentro dessa história de carência? O que não pode ser de jeito nenhum computado para carência? Essas regras que eu vou falar para vocês agora, elas estão lá no artigo 154 da IN 77 de 2015, tá? É a instrução normativa do INSS, a que eu considero mais importante, na verdade. É muito bacana se você ler, você vai entender muita coisa, vai esclarecer muita coisa tendo acesso à SN. Eu gosto e eu sempre trabalhei assim. Eu imprimo a SN e deixo ela na minha mesa ali, porque tudo que eu tenho dúvida eu vou primeiro consultar a IN. Às vezes o próprio INSS já tem um parecer sobre isso, então é muito mais vantajoso, se você estiver fazendo um requerimento administrativo, mencionar a IN do que uma jurisprudência, uma legislação, enfim. Vamos lá, primeira coisa que você não deve computar de jeito nenhum: o tempo de serviço militar, se ele foi obrigatório ou voluntário, não importa. Então, o tempo de serviço militar conta como tempo de contribuição, porém não conta para fins de carência. 2. O tempo de segurado especial anterior a 91 ou o período indenizado após 91. Gente, o parágrafo do qual foi retirado, né, essa regrinha aqui que eu te trouxe, na verdade ele tá lá na 8.213, e esse específico, essa vedação do cômputo do tempo rural específica,
Você não pode confundir. Ah, Jéssica, então eu não posso contar o tempo rural para fins de carência? Então como que eu faço na aposentadoria por idade, que a gente vai ver mais para frente? Essa vedação específica da legislação é para o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então tem lá um parágrafo de todo tamanho com todas as letras que fala, olha, o tempo rural anterior a 1991 não pode ser computado para fins de carência. Aí você fala, ué, mas se na aposentadoria por idade só tem carência, como que eu vou fazer isso? Como que eu faço a idade híbrida? Essa regra, volto a dizer, esse parágrafo é somente, essa vedação, né, técnica é somente para o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ok? Então, se você tem tempo antes de 91, ele pode ser computado? Pode, porém não para carência, apenas para tempo de contribuição. Vamos ao exemplo. Se o segurado tem 20 anos de roça e tem 15 anos de tempo de contribuição urbana, beleza, você somou 15 de urbana mais 20 de roça. Porém, se ele só tem 10 anos de contribuição urbana e tem 30 de roça, você não pode requerer esse benefício, porque está faltando aí 5 anos de carência, ok? Então, essa atenção que você precisa ter, tá? Eu já vi muita gente cometendo esse erro, ele é uma coisa, assim, super importante. Por isso que eu comecei falando da carência. Então, a primeira coisa que você vai conferir, independente de qualquer outra coisa, é se ele tem a carência. Porque se ele não tiver, você não precisa nem continuar a análise do cliente. Você pode parar por ele mesmo. 3. O período de auxílio acidente e auxílio suplementar. Jéssica, o que é auxílio suplementar? Auxílio doença. Jéssica, mas você acabou de falar que auxílio doença conta para fins de carência. Conta, gente, mas é uma decisão judicial. O INSS não acata essa decisão, assim, de ofício, né? Ele não fala. E aqui ele tá mencionando, na verdade, o auxílio doença solto. As decisões judiciais, elas falam do auxílio doença entre duas contribuições. Então tem que ter uma contribuição antes e uma contribuição depois para que esse período seja computado. Inclusive, essa semana eu peguei um caso de uma cliente que precisava completar 3 meses de carência e ela tinha exatamente 2 meses e 1 dia de auxílio-doença entre 2 períodos. O INSS, maravilhoso, fez o quê? Não computou de jeito nenhum. E aí, essa cliente, né, buscou a ajuda de uma advogada. Na verdade, foi realmente uma ajuda, não é uma pessoa da área, mas que resolveu, né, era uma pessoa conhecida, então resolveu ajudar. E aí tinha esse detalhezinho no processo que não foi pedido. E aí agora a gente vai fazer, né, tudo bonitinho pra ela. Porém, assim, gente, embora esteja ali na IN de que o auxílio-doença ele não vai ser computado, ele tá falando do auxílio-doença solto. É claro, se o auxílio-doença está entre 2 contribuições, o INSS também não considera. Porém, a Justiça considera, tá bom? 4. O período de aviso prévio indenizado. O período de aviso prévio indenizado, ele conta para fins de contribuição, porém, não conta para carência, tá bom? Tudo bem, vamos ao nosso segundo tópico sobre a composição do tempo de contribuição. Outra forma de compor esse tempo, gente, é o tempo rural. O tempo rural anterior a 1991, ou seja, se a pessoa exerceu atividade rural em regime de economia familiar até novembro, na verdade até outubro, até a competência de outubro de 1991, mesmo sem ter vertido contribuições, esse tempo pode ser considerado para fins de contribuição. E o que você precisa fazer para comprovar esse tempo? 2 coisas: documentos mais prova testemunhal. Por que as 2 coisas são obrigatórias? Uma, sem início de prova material você não faz nada, nem começa o processo. Então você precisa ter a prova material. E o que seria essa prova material? Eu gosto de trabalhar, embora a gente tenha uma relação de documentos, está disponível lá no site da INSS, eu gosto de trabalhar com documentos públicos, documentos dotados de fé pública. Que documentos são esses? Certidão de casamento, nascimento, óbito, de segurados da família do segurado e do próprio segurado, em que conste, né, em algum no nome ou dele ou do pai dele, a palavra lavrador como profissão. Já tem entendimentos da TNU, do STJ, de que documentos dotados de fé pública, eles podem ter a sua eficácia estendida, tanto para frente como para trás. Como que a gente faz a extensão dessa eficácia? Através da prova testemunhal.
Então, eu levo um documento lá de 1985, aí me vai uma testemunha e estende a eficácia desse documento. Então, eu preciso ter um início de prova material. Embora esses sejam os documentos que eu mais gosto, porque são os mais fáceis de se encontrar, o segurado consegue pedir segunda via nos cartórios da cidade onde ele nasceu. Também tem outros que são bastante importantes, como, por exemplo, os documentos da propriedade onde eles exerceram a atividade rural. Certidões de batismo, declarações do sindicato, comprovantes do ITR, carteirinha do sindicato do trabalhador rural, comprovantes dos pagamentos de mensalidade sindical, vários outros documentos são extremamente importantes. Mas o que eu quero trazer para você não é a lista de documentos, porque isso você encontra em qualquer lugar e provavelmente você já tem uma aí na sua gaveta. O que eu quero trazer aqui, que realmente é importante para você aprender a prática, que é o que ninguém mais traz para você, é que não basta você pegar essa lista que está impressa na sua gaveta, entregar para o seu cliente e falar: vai atrás dos documentos, esses são os documentos, traga para mim. Porque o cliente, ele chega, quando você menciona às vezes o tempo rural, ele nem sabe que ele tem esse direito. E aí quando você fala para ele, a primeira coisa que ele vai falar: mas eu não tenho documento nenhum não, esses documentos tudo foi perdido e tal. E às vezes ele não sabe que ele tem o documento. Então, a primeira coisa é conversar com o cliente. Começa a perguntar sobre a vida dele. Você nasceu na roça? Nasci. Ah, e seus irmãos nasceram na roça? Nasceram. Então o senhor vai fazer o seguinte: o senhor vai atrás da certidão de nascimento de seus irmãos. Aí você pergunta assim: e você casou na roça? Ah, não, eu casei na cidade. Ah, beleza. Então certidão de casamento você vai riscar. Porque se você entrega para ele uma lista com 20 documentos, primeiro, que ele não vai atrás de nenhum. Segundo, que ele vai ficar perdido sobre qual desses documentos é o mais importante. Então você tem que adequar essa lista ao caso concreto daquele cliente, para que ele realmente busque documentos que vão trazer algum resultado para ele. E não só ele vai sair buscando documento e não vai conseguir nenhum e vai desistir, não vai querer entrar mais com o processo porque não conseguiu o documento. Então, assim, é muito importante na hora que você fizer o atendimento para o cliente, dar esse direcionamento para ele quanto aos documentos. E também já questionar ele se ele vai ter testemunhas com relação a esse período que você vai pedir. E sobre as testemunhas, isso também é importante. Liga para o cliente e fala: olha, sua audiência foi marcada, você precisa trazer as testemunhas tal dia. Isso não é suficiente. Isso vai fazer o seu processo ter uma chance de, 70%, 80% de dar errado. Por quê, Jéssica? Porque esse cliente, ele não sabe que testemunha é essa. O que eu faço? E esse é o meu objetivo aqui, é compartilhar com vocês as coisas que dão certo para mim. Quando as audiências elas são marcadas, eu ligo pro cliente e falo: olha, a sua audiência foi marcada. Tem como o senhor dar um pulinho aqui no escritório pra gente conversar? Tem. Aí o cliente vem. E quando ele vem, eu entrego para ele um desenho ou uma ficha, enfim, alguma coisa que consiga explicar para ele aquilo que eu tô pedindo no processo. Então, se eu tô pedindo lá período de roça de 1980 até 1990, eu vou escrever isso bem grande lá no processo, ó, 1980 até 1990. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 10 anos e aqui ele tinha 20 anos. Então, olha, de quando o senhor tinha 10 anos até quando o senhor tinha 20 anos. Eu preciso que a sua testemunha, ela tenha te conhecido aqui nesse período, que ela tenha te visto trabalhando aqui nesse período e que ela tenha morado lá nesse período. Então, assim, eu sei que parece uma coisa simples e pra gente que tá ali trabalhando com o processo é uma coisa simples, mas pro segurado não é, pro seu cliente não é. Então, isso vai fazer toda a diferença para que ele consiga trazer boas testemunhas para que elas comprovem aquilo que a gente quer dentro do processo. E assim, gente, fazendo isso, utilizando-me dessa técnica, é muito raro ver um cliente trazer testemunhas que realmente não comprovem aquilo que a gente está buscando, porque foi tudo montado de um jeitinho bem bacana desde o início. E aí agora, se você não fez isso ainda, você vai parar tudo. Porque depois de te ensinar isso, que eu duvido que você vai achar em qualquer outro vídeo nessa internet, desse mundo de Deus, vai dar um like bem bonito aqui pra mim. E vai também se inscrever, já ativar o sininho e vai fazer tudo que você precisa fazer. Porque, gente, não tá em livro, não tá em lugar nenhum. Eu tô compartilhando aqui com vocês aquilo que eu faço e o que dá certo. Então, não tem chance de erro, sabe? O máximo que você vai fazer é adaptar para a sua realidade. Então, eu mereço o seu like. Bom, vamos à terceira coisa, o tempo especial. Antes de mais nada, anota aí no seu papel que depois que você terminar de ver esse vídeo,
você vai clicar no meu arrobazinho aqui, vai lá no Instagram, porque lá tem um IGTV explicando tudo sobre a conversão do tempo especial para o tempo comum. Isso é super importante para esse vídeo. E eu não vou explicar isso aqui nesse vídeo de hoje, porque não é sobre isso, tá? Eu fiz uma explicação bem linda, mostrei até uma petição, como eu faço, tudo bonitinho lá para você entender bem direitinho. Então dá um pulo lá e assiste, porque já tá disponível, tá lá no meu canal do Instagram e vai valer muito a pena, tá? Mas só depois que terminar esse vídeo, porque senão você vai embora, eu não quero que você vá embora. E o que é o tempo especial? Bom, em regra, quando uma pessoa trabalhou em alguma atividade especial, que são atividades insalubres, perigosas, essa pessoa ela tem direito a um acréscimo do tempo. Então, se ela trabalhou ali 10 anos, ela vai ter direito a 4 anos extras, né? Se for um homem, 25 anos e parará. Bom, esse tempo especial, até 1995, o enquadramento dele era realizado através da atividade. Ou seja, se a pessoa exercia a atividade lá que estava descrita em um dos decretos, motorista, por exemplo, não importava mais nada, importava que ele era motorista e aí ele já tinha direito ao tempo especial. Porém, após 28 de 4 de 1995, isso mudou. O enquadramento por atividade especial ele passou a ser por agentes nocivos. Então, eu posso, por exemplo, ter 2 motoristas, só que um estava exposto a um agente nocivo e o outro não. E aí, só aquele que está exposto a esse agente, comprovadamente através do PPP, é que vai ter direito ao benefício de aposentadoria especial. Ok, mas e se a pessoa não ficou 25 anos durante todos os 25 anos trabalhando? Aí a gente pega aquele período que ela ficou e faz esse acréscimo para levar para benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a primeira coisa que você vai olhar, a carteira de trabalho do seu cliente. Você já conferiu se ele tem a carência, você já conferiu se ele tem tempo rural e agora você vai olhar a carteira de trabalho dele juntamente com seus decretos bonitinho para ver se ele tem alguma atividade que foi exercida e essa atividade pode ser enquadrada como atividade especial. Então, você vai olhar a carteira dele até 95 e ver se tem essas atividades. Se tiver, basta a gente fazer o pedido na sua petição inicial. Não precisa de PPP, não precisa de nada, tudo bem? Além disso, além de enquadramento por atividade até 95, você também precisa saber se ele exerce ou exerceu alguma atividade considerada perigosa. Que atividades são essas? São as atividades em que ele esteve exposto a eletricidade superior a 250 volts. Então, você vai perguntar isso para ele. Ei, você já trabalhou exposto à eletricidade? Aí ele vai falar, sim, era acima de 250 volts? Era. Então, a gente tem que correr atrás desse período para comprovar essa exposição, tá? E a segunda coisa é se ele era vigilante. E aí, gente, o STJ já decidiu que não importa se ele utilizava arma de fogo ou não, desde que ele comprove que a atividade dele era perigosa, ok? É claro que o uso da arma de fogo, ele naturalmente vai comprovar a periculosidade da atividade. Então, se ele tiver uso de arma de fogo, você conseguir comprovar isso, é mais fácil, tá? E por último, o enquadramento por agentes nocivos. Jéssica, agentes nocivos. Sim, vários, 1 milhão. Não tem como, gente, eu trazer em um vídeo para vocês todos os agentes nocivos que tem. O que eu vou trazer? O que mais aparece? Ruído, tá? Mas agentes nocivos podem ser agentes químicos, físicos ou biológicos. O ruído, ele tá dentro dos agentes físicos, tá? Porém, o ruído, gente, o que é importante vocês saberem sobre ele? Primeiro, é importante você saber que o nível de ruído, ele variou ao longo do tempo. Entre 1964 até 4 de 3 de 97, o nível de ruído máximo permitido era de 80 decibéis. De 5 de 3 de 97 até 18 de 11 de 2003, o nível desse ruído subiu para 90 decibéis. E de 18 de 11 de 2003 para frente, até hoje, o nível de ruído máximo permitido é de 85 decibéis. O que isso significa? Que quando você pegar um PPP do seu cliente e verificar que ele está trabalhando em alguma empresa desde 1995, por exemplo, até 2005, ele vai alcançar os três limites permitidos. Então, você vai ter que fazer a adequação de cada período para saber se você pode ou não converter, né, realizar a conversão. Outra coisa que é importante, é super legal para vocês utilizarem, que eu acho que vale a pena trazer nesse vídeo. Se o seu PPP tá lá, né, o PPP do seu cliente, você olhou e eles a vida inteira estava exercendo atividade, né,
com 90 decibéis, 92 decibéis, e aí chegou, sei lá, em 2005, de repente isso caiu para 75 decibéis. Alguma coisa tá errada. O que eu quero dizer com isso? Que, gente, o PPP nem sempre foi preenchido de forma correta pela empresa. E nem sempre o que está escrito ali é real. Então, se você olhar para o PPP e duvidar de alguma coisa, não hesite em fazer impugnação. Como que eu faço isso, Jéssica? Primeira coisa, você vai fazer a solicitação do laudo técnico para a empresa diretamente. Se a empresa te negar esse laudo técnico ou se não te responder, enfim, você vai juntar essa solicitação, né, o protocolo dessa solicitação, no seu processo judicial, pedindo que o próprio juiz intime a empresa a apresentação do laudo técnico completo da empresa, para que vocês avaliem. No entanto, gente, é importante tomar cuidado quanto a isso, só fazer isso se realmente for necessário, porque pode ser que o laudo venha e aquilo que estava bom no PPP não seja tão bom assim lá no laudo. Então, aí você deu um tiro no próprio pé, tá? Então, faça isso, mas faça com segurança. Beleza, agora nós fechamos a composição desse tempo com carência, tempo rural, tempo especial. Claro, gente, tem outras coisas que podem compor, como, por exemplo, o tempo militar. O tempo que a pessoa exerceu, né, atividade vínculo militar, esse tempo vai ser contado. Tem também o tempo que a pessoa estudou em escola técnica federal, ou estadual, ou municipal, que também, né, desde que ela tenha recebido contribuição do governo para isso, seja em forma de pecúnia ou seja em forma de ajuda, né, de vale transporte, vale alimentação, enfim. Esse tempo também conta como tempo de contribuição, são regras específicas. Eu vou trazer isso mais detalhado para vocês mais para frente. Como eu disse, isso aqui é o geral para você começar, para você dar aquele pontapé inicial e falar, agora eu sei esse assunto, tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre a DIB. Nos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, a DIB vai se dar na data do desligamento da empresa, quando for requerido enquanto a pessoa estiver trabalhando ou até 90 dias a partir do desligamento. Ou seja, se a pessoa estava trabalhando, percebeu que implementou os requisitos necessários e fez o requerimento, e aí, quando esse requerimento foi analisado, né, ela fez o pedido de desligamento da empresa, aí esse benefício vai ser fixado na data do desligamento. Ou se ela fez o requerimento a partir da data do desligamento limitada a 90 dias. Ou seja, passou 30 dias que ela saiu da empresa. Ela foi lá e fez o requerimento de aposentadoria. Esse requerimento vai ser retroagido até a data do desligamento, ok? E se ela não se enquadrar em nenhum desses requisitos, ou seja, se ela não estava trabalhando, ou se já tinha passado, né, 90 dias da data do desligamento, então a data a ser considerada vai ser a data de entrada do requerimento, ou seja, o dia que foi feito lá o protocolo junto ao INSS. RMI, a tão famosa RMI. A RMI vai ser de 100% do salário-benefício, vezes o fator previdenciário, que é um fator redutor, né? E o que é salário-benefício? Bom, o salário-benefício é a média aritmética dos 80% maiores salários de julho de 1994 até a data de entrada do requerimento. Lembrando, gente, que essa regra é para antes da reforma da Previdência, para o cálculo do salário-benefício, porque esse cálculo mudou, né? De acordo com as novas regras, né? Esse cálculo foi alterado, ok? Então, vamos supor que eu fiz lá o cálculo da média aritmética dos 80% maiores salários e cheguei a um valor de R$ 1.500. Esses R$ 1.500 vão ser multiplicados pelo fator redutor, ou seja, a aplicação do fator previdenciário. Vamos supor que esse fator previdenciário deu aí 95%, ou seja, 0,95. Então, eu vou pegar os 1.500 e multiplicar por 0,95. Existe a possibilidade de fazer a exclusão dessa aplicação do fator previdenciário, o que significa que a pessoa vai receber um salário melhor. Como? Se ela alcança a regra de pontos, né, 85,95, em que a gente soma a idade mais o tempo de contribuição da pessoa. Se isso der 85 pontos no caso de mulher ou 95 pontos no caso de homem, depois essa regra foi alterando para 96, para 97 e agora já deve estar em 98. Se a pessoa alcançar esse quantitativo mínimo de pontos, a gente exclui o fator previdenciário, que significa que a renda mensal inicial dela vai ser de 100% do salário-benefício, ok? Agora que você aprendeu a calcular o salário-benefício, não vai esquecer nunca mais. Se você ainda não fez isso, você vai dar um like agora, super bacana. E também vai me seguir lá no Instagram, vou deixar meu arroba aqui embaixo. Me segue lá porque lá todo dia eu tô compartilhando
novas dicas, os trabalhos que eu estou fazendo atualmente, então eu compartilho casos reais, né, do que tem acontecido comigo no dia a dia, ok? Então vamos recapitular. Primeiro, tempo de serviço é diferente de tempo de contribuição. Segundo, a regra geral é de que todos os segurados têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição, salvo os segurados especiais e os contribuintes individuais facultativos que recolhem com alíquotas reduzidas. 3. Os requisitos mínimos são 35 anos de contribuição para homem e 30 anos de contribuição para mulher, e não tem idade mínima. 4. Esse tempo de contribuição precisa contar com no mínimo 180 meses de carência para que ele seja validado. O restante desse tempo de contribuição, além desses 180 meses, pode ser computado com o tempo rural, acréscimo de atividade especial ou o tempo de contribuição comum. 6. A data de início do benefício vai ser fixada na DER, ou data de entrada do requerimento, ou na data do desligamento do emprego. 7. A RMI corresponde a 100% do salário-benefício com aplicação do fator previdenciário, salvo os casos em que o segurado tiver a possibilidade de excluir a incidência desse fator através da regra de pontos. Bom, gente, é isso aí. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o primeiro de muitos. Nós vamos trabalhar vários benefícios ainda nos próximos vídeos. Anota tudo, não deixa de me seguir no Instagram, porque é muito importante que você faça o complemento dessas informações, tá? Eu tô te esperando lá pra gente ter um contato mais próximo, mais direto. E me segue aqui também, se inscreve aí no canal, deixa um like e comenta, me fala o que você achou, o que você quer ver por aqui, porque eu tô super aberta aí às possibilidades, ao que vocês precisam. Eu tô aqui pra isso, pra compartilhar exatamente aquilo que vocês precisam. Um beijo, até a próxima!